Olá, queridos. Boa tarde. Mais uma vez, aqui para fazermos uma reflexão rápida sobre alguma coisa que seja útil à nossa vida. E, como sempre, eu utilizo, da palavra de Deus, então é difícil a gente achar alguma coisa que não seja útil aqui. Tudo é útil, para a nossa vida, para o nosso convívio, os nossos relacionamentos, até mesmo o nosso relacionamento conosco mesmo, não é isso? Conosco, com o outro e com Deus. Então, eu estava pensando, nesses momentos em que as pessoas estão com um estupim assim tão curto, muito curto. E a gente percebe quanto elas estão assim agressivas, e muito irritadas, estressadas, isso em qualquer contexto, em qualquer lugar. E são coisas, que eu vou estar falando aqui agora, para a gente estar refletindo, que são coisas mesmo da nossa vida, Não que nunca a gente fique irritado, ou nunca se estresse, ou nunca se ira, mas assim, essas coisas acontecem, mas não com essa intensidade e continuidade, permanência com que as pessoas estão vivendo isso agora. E a gente tem visto isso nas mídias, a gente tem visto isso nos relacionamentos mesmo dentro de casa, que acaba extravasando o lar e parando nas mídias, ou pessoas nos contam no sentido de estar buscando ajuda também, Sempre, de qualquer forma, a notícia vem até nós e muitas vezes nem está muito longe de nós, Porque hoje mesmo presenciei um fato tão chato ali no supermercado. Então as pessoas assim, desrespeitando mesmo o direito do outro e com isso o outro já está irritado e também responde de qualquer jeito. E a gente vai vendo essas coisas e muitas vezes nós precisamos saber até lidar com isso. Não podemos lidar de qualquer forma, entrar de qualquer forma, não é isso mesmo? E eu vou estar lendo aqui na Bíblia MacArthur, que é a minha preferida, lá no livro de Efésios, vou ver o capítulo aqui, capítulo 4, eu vou ler aqui o versículo 31 e o 32. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também em Cristo, como Deus em Cristo vos perdoou. Nós fomos perdoados em Cristo Jesus. E que preço, Sempre eu falo aqui, foi um preço muito alto, pago naquela cruz, quando o Senhor nos perdoou. E nós podemos ver aqui que em todas essas coisas, que foram faladas aqui, no caso, por exemplo, aqui falou sobre a amargura, Longe de vós toda amargura. E amargura é um sentimento latente, Porque às vezes a pessoa, ela pode até dizer que não está amargurada, mas ela está ali, já foi guardando, sabe, as mágoas, guardando tudo aquilo dentro de si, e ela se tornou uma pessoa amargurada, sabe? E tem até um outro versículo lá em Hebreus 12:15 que diz assim: longe de vós toda raiz de amargura, que ainda fala que brotando do vosso coração, vou até procurar aqui rapidinho, já estou aqui, Hebreus 12:15, olha só o que diz: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Gente, isso é incrível, nós precisamos de entender isso, porque a raiz de amargura, ela não vai estar estampada na nossa cara, não vai estar ali, falando que eu sou uma pessoa amargurada ou que o outro é uma pessoa amargurada. Mas como nós podemos identificar isso?
através das respostas das pessoas a nós, de como as pessoas se relacionam, de como as pessoas elas vão responder, né, aos outros, ou a si própria. Vai sempre, essa raiz que está ali dentro, sempre vai mostrar esse fruto dela, né, em alguma palavra que vai ali para poder machucar o outro, ou qualquer uma reação que vai fazer com que ele se afaste do outro também, ou espete o outro. Mas aqui fala também que se uma pessoa amargurada, ela acaba contaminando os outros. Sim, contamina dessa forma. Não é fácil relacionar com uma pessoa amargurada. Tudo é negativo, tudo é ruim, né? E todas as respostas não cooperam em nada para um bom relacionamento. E umas pessoas, né, amarguradas, elas acabam afastando as pessoas dela, porque ninguém quer viver perto de alguém assim. Mas aqui está falando para a gente poder ficar longe, né? Longe dessa raiz de amargura. Esse sentimento que está lá dentro de nós ali, mas muitas vezes, né? Às vezes as pessoas não percebem que está. Então, você precisa prestar atenção, nós precisamos prestar atenção. Qual é a nossa resposta ao outro, às coisas, à vida, a nós mesmos, para entendermos se temos ou não essa raiz de amargura. E vamos estar falando também, logo em seguida, da cólera, né? E essa cólera, né, que na verdade é a raiva, é aquela, sabe, aquela raiva que a gente tem no momento, né? Não é assim? A pessoa tem aquela raiva ali no momento, aquela cólera ali no momento, e quantas pessoas agem nesse momento, sabe? Sobe a raiva e elas simplesmente, o que acontece? Elas vão reagir diante disso, porque não dão conta de segurar. A raiva é um sentimento muito forte também, não é? A pessoa está totalmente desequilibrada emocionalmente naquele momento. E essa é uma emoção que desestrutura mesmo a pessoa se ela não tiver já com aquele domínio sobre si, não é mesmo? Porque esse domínio sobre si é algo que a gente vai compreendendo as nossas ações, compreendendo a raiva, para que a gente possa conseguir nos dominar e deixar passar aquele estado emocional, nos desviando naquele momento para uma outra coisa, né? E deixando passar aquilo para depois voltar àquele assunto, decidir e resolver sobre aquilo, falar sobre aquilo, já, né, em paz. A primeira coisa muito legal também a se fazer é realmente não dizer nada nos primeiros segundos aí, né? Pelo menos uns 30 segundos é interessante a pessoa desviar, né, essa atenção ali nesse momento do foco da raiva, para que isso passe e ela possa tratar daquilo que está invadindo ela assim, provocando tanta raiva depois. Até mesmo para que a pessoa seja justa, né? Porque na hora da raiva, tanta coisa pode acontecer. Até morte pode sair. Pode sair brigas, pode sair, sabe, tapas, né? E, na verdade, esse risinho aqui não é, na verdade, nenhum riso, sabe? É quanta coisa, né, que a gente fica sabendo de pessoas que, no momento da raiva, provocam tragédias. Não é assim? Às vezes falam coisas que não deveriam falar e depois não tem como voltar atrás, magoa de uma forma profunda o coração das outras, quando não é fisicamente, é emocionalmente, não é? Machucando a alma das pessoas. E nós precisamos saber lidar com tudo isso. Uma palavra também lá de Provérbios, eu não me lembro exatamente agora onde é, que diz assim, que uma pessoa que não tem domínio próprio é como uma cidade que não tem muros, sabe? Tudo pode acontecer e entra e sai, porque a pessoa não tem controle sobre si. E isso é muito ruim, né? É uma pessoa que fica à mercê de todas as coisas,
não é isso? E é facilmente alguém também provocar essa pessoa, porque é só fazer raiva nela e obtém o que ela quer. Então nós precisamos nos cuidar, crescer e buscar mesmo esse domínio próprio, que é um fruto do Espírito, para compreender aquilo que acontece conosco e por que nós devemos nos dominar nesses momentos e de que forma nós podemos fazer isso, né? Conquistar esse fruto do Espírito. Isso é uma grande conquista nas nossas vidas. Quem conquista esse espírito do domínio próprio, ele conquista a vida, porque realmente ele vai fazer com que a vida flua mais, né? E não a morte, seja em palavras, seja em atos, seja em várias situações. E aqui também vai falar sobre a ira, né? Que é uma hostilidade. A ira é uma hostilidade muito profunda, né? Muito interna, sabe? Quantas pessoas guardam essa ira e fica anos com aquilo dentro do coração e ainda é capaz de, quando encontrar alguém que o deixou naquela situação de ira, ainda descontar alguma coisa, sabe? É muito triste isso, muito triste isso. Né? Pessoas que não conseguem perdoar e que a ira está tão forte dentro delas, porque é profundo mesmo, né? Esse sentimento, essa emoção. A ira, ela, para poder chegar nessa emoção, né? O que na verdade, qual foi o sentimento que gerou essa ira, né? Que a pessoa se sentiu tão atacada, tão atingida e que não deu conta de registrar nem o perdão após isso. E pode ter carregado essa emoção a vida inteira para poder descontar naquele que a provocou. E muitas vezes está num familiar. A gente vê isso em separações, né? Pessoas que separaram e acham que o outro não poderia ter feito aquilo com ele, como se fosse realmente dessa forma, né? É claro, a gente não quer que ninguém se separe. As pessoas, quando elas estão mais preparadas, elas sabem lidar com todos os problemas, né? Que envolvem a separação. Eu mesma sou uma pessoa que, quando eu me separei, eu era muito nova, eu não sabia lidar com nada dessas coisas, né? E também, na época, não tinha ninguém que aproximou para poder dar essa ajuda que hoje eu acho ela assim tão valiosa, pessoas sábias que aproximam para poder apoiar e ajudar no momento, né, em que o casal está irado, o casal está... qualquer que seja o problema. Porque às vezes nem sempre é a ira, né, mas pode ser outras coisas, outras questões, né, que seriam resolvíveis, mas de repente se torna impossível, porque a pessoa, quando ela não tem maturidade, ela não sabe conduzir, não sabe conversar, né, não sabe dialogar, e isso acontece muitas vezes. Mas, continuando aqui também fala sobre a gritaria, né? E a gritaria, na verdade, a gritaria é a discórdia sem controle, né? Você pode ver que todo meio de celeuma, todo meio dessa confusão, que as pessoas começam a gritar, as pessoas começam a jogar tudo, né, que tem à sua frente, não só em palavras, mas em coisas, sabe? Então, isso tudo aí é porque já nos diz que tudo já saiu mesmo do controle, né? A coisa já está bem séria. E tudo isso que nós estamos falando aqui são coisas que nós podemos aprender e podemos evitar. E blasfêmias. Blasfêmias é a difamação, não é? Às vezes a pessoa ela não lida com o outro diretamente, mas para tentar atingir o outro, vamos dizer assim, tentativa, né? A pessoa sai blasfemando o outro, não é? Inventando coisas sobre o outro. E isso só vai prejudicando o relacionamento dela com outras pessoas, porque uma coisa é certa, a verdade ela sempre vai estar voltada, né, a luz vai jogar sobre o assunto e a verdade sempre virá à tona, vamos dizer assim.
né? E a pessoa que inventou, a pessoa que no caso, né, inventou ali a calúnia, a difamação, coisa assim, ela vai ficar exposta por aquilo que ela fez. E em todas as duas condições é muito, muito sério, porque quem recebe uma difamação pode não saber lidar com a situação e causar a própria morte da pessoa em termos emocionais, sabe, como ser humano, de se isolar, de fugir da própria vida e tantas outras coisas. E pode causar até morte, dependendo do que for, né, a difamação. A pessoa pode não dar conta de conviver com isso. E também não dar conta de buscar ajuda para isso. Mas, quando a pessoa também que fez isso e depois ela é revelada, descoberta, ela também pode não saber lidar com isso. Então, tanto de um lado quanto do outro, é muito sério e nós precisamos de voltar a aquilo que é a nossa essência, né? Deus não nos fez essa pessoa, sabe, maliciosa, né? A malícia, na verdade, é uma forma, é um termo geral grego para o mal, né? Que é a raiz de todos os males, não é isso? Nós podemos dizer que a malícia é a raiz de todos os males. Pessoas maliciosas, pessoas que só pensam negativamente, pessoas que ficam ali só intentando o mal, pessoas que ficam ali se deixando entrar, né, com coisas negativas, permitindo que essas coisas entrem no coração, na sua mente, vai gerar esses sentimentos, vai gerar essas emoções que levam a pessoa a querer fazer aquilo que ela fica se alimentando o tempo todo daquilo, não é? Com algum objetivo que muitas vezes não justifica, porque o que poderia justificar uma coisa que tem uma raiz lá no mal? Nada poderia justificar algo que tem a raiz lá no mal. O mal por si só diz, é mal. Não existe uma vertente para dizer que o mal é bom. A única coisa que nós poderíamos dizer que o mal seja uma coisa boa é quando aquilo que nós passamos, porque colhemos o que plantamos, e que passamos por uma situação difícil, vem para nos corrigir, para nos trazer vida, para nos trazer consciência, para nos trazer uma identidade de quem realmente somos, o nosso caráter forjado através dessas situações. E nós não precisamos que as coisas cheguem nesse ponto. E é isso que eu estou aqui hoje, diante de todas as celeumas nas internets, palavras trocadas, esses xingos, sabe, contra a vida das pessoas, contra as pessoas, de uma forma tão exacerbada, não é? Isso é muito, muito sério, porque se nós queremos ajudar alguém, nós sabemos de que forma chegar até ela. E tudo que é feito com amor tem uma resposta favorável. Mas até mesmo a boa intenção, quando ela é feita através de um mal, ela vai produzir um mal e não tem esse alcance. Então nós precisamos, sim, como todos sabem, semear o amor, ser amor, exortar com amor, isso quando é permitido. Porque o sábio, ele sabe ser exortado, mas o tolo não sabe ser exortado. E muitas vezes nós temos que buscar, como eu acho que sempre, né, a direção do Espírito Santo para nós fazermos isso. Como fazer isso? Após orarmos por aquela pessoa, ou pelas pessoas, ou pela nação, como sempre fazemos, e às vezes de uma forma específica a quem nós estamos vendo tantas coisas negativas. Pedir a Deus sabedoria para nós, para essa pessoa, né?
para que haja paz. É isso. Haja paz em seu coração. Haja paz no meu coração. Haja paz nessa nação. Haja paz no coração desse povo brasileiro. Haja paz em todas as nações. E eu quero concluir com essa paz sobre Israel também. Que haja paz sobre nós. Beijos. Com Deus.